Bem-vindos ao Zona Zen Tarô. Eu me chamo Ana e hoje a gente vai fazer uma leitura amorosa para o signo de Áries. Eu vou estar fazendo aí para todos os signos, então se inscrevam no canal e acompanhem aí todas as tiragens. Leitura amorosa para o mês de maio de 2025, tá bom? Então vamos lá ver o que nos aguarda aí para o mês de maio, para todos os arianos de Sol, Lua e Ascendente. Vamos lá. Dez de paus. Opa! Nossa, Áries, o que tá acontecendo? Sete de paus. Nossa, a energia tá tensa. A torre, gente. A força. A rainha de espadas. O louco. No fundo do deck a gente tem a roda da fortuna. Bom, aqui vocês estão passando por um momento realmente de uma finalização, né, de um ciclo que está sendo difícil. Vocês podem estar lidando realmente com algum tipo de término nesse mês de maio, tá? Um término que possa vir a ser conflituoso, pode ter conflito entre você e a pessoa. Porque, na verdade, o que acontece, né? Algo se ruiu aí dentro dessa relação, tá? Isso pode ser... esse jogo tá falando, é específico para pessoas que estão comprometidas ou que acabaram de ter um término, tá? Aqui a gente não tá falando com solteiros, aqui a gente tá falando com pessoas que já estão numa relação, tá? Existe uma finalização conflituosa, né? Algo ruiu, algo quebrou, pode ter havido algum tipo de traição, pode ter acontecido algum tipo de, sabe, aquela gota do copo d'água, quando o copo começa a transbordar, né? Às vezes a gente tem essa coisa de ficar numa relação e ficar aguentando o outro e aguentando coisas e engolindo coisas sem conversar, o que é muito errado, né? Porque a gente deveria estar sempre conversando a respeito de tudo que não agrada, né? Para todo mundo estar podendo entrar aí num bom senso. E quando isso não acontece, a coisa vai tomando uma dimensão que quando rola um conflito, né, acaba sendo uma coisa ruim para todos os lados. Mas as coisas tendem a melhorar após esse término, né? Pode ter vindo de uma relação que existia muita paixão, então a paixão tem essa coisa bem ardente, essa coisa calorosa, mas é aquela coisa, né? Às vezes isso queima, né? A gente pode passar um pouco pro passional, enfim, cada um vai encaixando aí conforme vai
conforme vocês, né, vão vendo o jogo, vai encaixando né, na sua vida, no que você tem vivenciado, se esse jogo tá falando com você. A força, ela também diz que você vai conseguir domar, né, essa coisa você vai conseguir direcionar, ter força para poder lidar com os conflitos que tem vindo na sua vida, né? Domar os instintos, né? Os próprios instintos. Às vezes a gente tem essa coisa meio impulsiva e de agressão e tudo mais, e aí acaba que é interessante que essa força aqui, porque ela demonstra que vocês vão ter força para aguentar qualquer tipo de desafio, tá? Logo depois a gente vem com uma rainha de espadas. A rainha de espadas é uma pessoa que é uma rainha, ela na corte das rainhas mulheres, ela é a mais fria. Ela corta, literalmente, né? Quando algo, né? E ela é muito racional. Então, assim, ela não é uma rainha carinhosa, enfim, é completamente diferente da rainha de paus, da rainha de copas. Ela é uma rainha bem fria, sabe? E calculista. Então, aqui realmente foi algo que aconteceu nessa relação que foi cortada, tá? Pós-conflito, pós-tudo, é realmente algo que provavelmente não vai ter volta, tá? É uma torre que se ruiu, foi muito conflito a ser vivido, então assim, provavelmente não tem volta. E aí a gente fecha aqui no deck, nesse deck que é o tarô mitológico, a gente fecha com o louco. Depois eu vou clarificar com o outro deck. Mas com o louco diz que vocês vão estar prontos para em breve estar se aventurando numa nova relação, tá se jogando aí pra vida, né? No fundo do deck, no fundo do maço, a gente tem a roda da fortuna, então a vida vai girar, vai existir uma mudança aí, tá? Bom, vamos ver agora com o guia do tarô. Signo de Áries, leitura amorosa, maio de 2025. Clarifica pra gente, tarô. Clarifica pra gente o que vai acontecer no outro amoroso de Áries aí em maio de 2025. Vamos lá. O louco, novamente, se repetiu, é como se a gente estivesse continuando aqui a história. Vamos ver. Opa. O eremita, 6 de copas, dez de espadas, o julgamento. E o mundo. Bem, vamos lá. No fundo do deck a gente tem a roda da fortuna, gente, é a mesmo fundo de deck da primeira fase aqui do jogo.
Então, muito simbólico isso, né? Se repetiu o louco e a roda, né? O baralho tá conversando um com o outro. Bom, vamos lá. Aqui diz que nesse primeiro momento desse término vai haver esse impulso para uma nova jornada, né? Para uma nova aventura, para se jogar mesmo para a vida, para se aventurar, para o louco fala muito disso, mas o louco também ele pode falar de uma certa infantilidade, sabe? Assim, às vezes a gente termina uma relação e logo acha que no dia seguinte vai virar a página e não é bem assim que a banda toca, né? A gente sabe que a gente precisa dar um tempo de luto pra gente poder se revigorar, pra gente poder ultrapassar tudo, pra que depois disso, né, que a gente tenha, né, digerido toda a história, a gente possa tá vivendo a vida, né? A gente não pode pular a etapa, né? Então, quando um relacionamento acaba, é como se fosse um luto. Esse luto precisa ser vivenciado. Então, quando a gente pula essa fase do luto, tendo uma atitude imatura, porque para mim, né, é uma certa imaturidade, não é legal. Então, assim, não faz bem, né? Não é saudável. Então, aqui a gente tem o louco. Logo depois a gente segue com o ermitão. O que, que o ermitão pede? O eremita pede para que a gente procure a solução dos nossos problemas sozinho, entendeu? Então, assim, a gente precisa de fato, exatamente isso que eu falei, digerir os problemas, pensar, sabe? Ficar um pouco introspectivo mesmo, se isolar um pouquinho do mundo, para poder botar tudo no lugar, mas de uma forma interna, logicamente, né? E conseguir, de fato, equacionar aí tudo que foi vivido, né? E essas coisas dentro desse processo, lógico que a gente vai ter saudade, a gente vai lembrar de coisas, entendeu? Que foram boas, porque relacionamento nenhum a gente passa só coisa boa, a gente tem coisa boa e coisa ruim, né? Lógico que quando na balança pesa a coisa ruim, a tendência é que vai acabar, né? Mas não significa que não existiram momentos bons, né? E é tudo isso que o luto propõe que a gente faça, né? Que a gente faça uma, uma volta, né, a esse passado e, e a gente veja que não foi em vão, né? Por mais que tenha tido conflito no final e tudo mais, foi algo que a gente precisava experienciar. Agora, isso pode ser de fato muito, muito doloroso, né? Porque a gente vai voltar. Aqui, ó, a gente vem para um 10 de espadas, né? Essa coisa de pensar no passado, a gente está no 6 de copas. Aqui a gente vem com a carta do 10 de espadas. O 10 de espadas fala do fim. É o fim de um sofrimento. Mas para que o final do fim desse sofrimento ele acabe, a gente vai precisar ter um processo aí. Que é passar por esse eremita, que é passar por esse 6 de copas. E aí sim, a gente chega no final de um sofrimento. E vem logo depois a carta do julgamento, muito linda essa carta do julgamento. Vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se vocês conhecem esse deck. Ó, ele é bem linda essa carta. E o julgamento, gente, nada mais é do que as trombetas divinas tocando, como aqui nessa carta, ou em alguns decks também tem uma mão, que é a mão de Deus tocando, né, a espiritualidade atuando, dizendo que chegou a hora de uma mudança, chegou a hora de algo ser resolvido, chegou a hora de algo ser finalizado ou chegou a hora de algo ser iniciado, mas sempre o julgamento fala que chegou a hora, sabe? A espiritualidade ela tá atuando fortemente nessa situação e fazendo com certeza sempre o melhor. E a gente finaliza com a linda carta do mundo, né? A carta do mundo, ela é uma das melhores cartas do baralho, no meu ver, e ela fala realmente de um novo ciclo, é o mundo, né, gente? É uma carta, assim, de completude total. Então, é muito legal esse final aqui do jogo, né? Mostra que as etapas serão vencidas, mas
o alerta mesmo é não tentem pular a etapa com esse louco aqui, ele ainda se repete. Então, há uma certa tendência a uma infantilidade e isso a gente vai acabar lá na frente pagando um preço, tá? Isso não é legal. Então, pensem sobre isso, reflitam sobre isso, passem o luto que é necessário, tá? Eu vou tirar agora aqui o baralho da cigana, tirar um Lenormand para Áries 2025. 4 cartinhas do Lenormand para Áries, maio de 2025, desculpa, não falei o mês, maio de 2025. Cigana, opa, maio de 2025, para Áries, vamos lá. Carta dos caminhos. Ui, tiraram muitas. E agora essas eu vou deixar. Carta do chicote. Carta do caixão. Mais uma, por favor. Mais uma, por favor. Bom, foram duas, mas eu vou aceitar. Fundo do deck, as montanhas. Deck do Lenormand, fundo do deck, as montanhas. Desculpa. Bom, aqui é a carta dos caminhos. Os caminhos estão abertos, desculpa. Cuidado, carta do chicote, um certo cuidado com um certo cuidado aqui para vocês, de acordo com o jogo, né, para vocês não se punirem, né, se autopunirem quanto à finalização da relação, tá? O que é se autopunir? É chegar num ponto de se culpar por alguma coisa, por conta dessa finalização, achar que a culpa é de vocês, enfim, quando a gente tem uma relação, a gente nunca se relaciona sozinho, né? A gente está se relacionando com o outro. Então, não existe culpado, né? Existe uma divisão ali das responsabilidades. Lógico que, né, podem ter acontecido inúmeras situações, como eu disse até, como teve conflito, lá atrás tinha o 7 de paus e tudo mais, pode ser que tenha havido discussão, pode ser que tenha ocorrido algum tipo de, sei lá, de repente uma traição, algo nesse sentido, mas independente de quem traiu, quem não, se for o caso, não se culpar, tá? Não se autopunir, as coisas são como elas são. Infelizmente, o ser humano é falho, né? E a gente precisa ter um entendimento disso, né? Encare essa finalização numa boa, vocês estão com caminhos abertos para novas situações, entendeu? Lá na frente existe muito amor aí para vocês, arianos, tá? Tem muita coisa vindo boa, tá? A gente pode estar falando aqui, inclusive, que possa vir a ter alguém no trabalho de vocês que possa futuramente manifestar alguma
alguma coisinha aí no coração de vocês, tá certo? E é isso. Obrigada, Ares. Por favor, gente, se inscreve aí, compartilha o vídeo, ativa o sininho, tá ok? Obrigada.